Paz do Senhor Jesus, professores, professoras da Escola Bíblica Dominical. Vamos para mais uma lição da classe de jovens. A lição de hoje é O Falso Evangelho. Estamos estudando a revista A Liberdade em Cristo no terceiro trimestre de 2025. Será bênção para as nossas vidas, para a vida também dos nossos alunos. Então, falaremos hoje sobre o combate de Paulo aos falsos ensinamentos à igreja da Galácia. Ali havia judaizantes que estavam ensinando um ensino que era contrário ao Evangelho de Cristo, ou que muitas das vezes queriam acrescentar algo para que o homem pudesse assim obter a sua salvação, mas foi ferozmente combatido por um servo do Senhor, o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta aos irmãos que ali estavam. Então nós estudaremos hoje em Gálatas 1:9, o texto principal que diz: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Então este aqui é o texto principal e é o foco da nossa lição de hoje. Seja anátema, retire do meio tudo que não for referente ao Evangelho de Cristo, tudo que for engano, tudo que for para acrescentar. O apóstolo Paulo deu a informação, deu o ultimato: retire, seja anátema, destrua, tire do meio da igreja. É um alerta para nós nos dias de hoje, para os nossos jovens também não serem enganados e também, conhecendo a palavra da verdade, instruírem outros também, para que não caiam nas armadilhas do inimigo. O resumo da lição diz: nem toda mensagem aparentemente cristã é verdadeiramente vinda de Deus. Nem todas as mensagens aparentemente cristãs. Muitas têm aparência, como diz mesmo lá em 2 Timóteo, capítulo 3, que diz que alguns com aparência de piedade enganariam a muitos. É um fato bíblico. Está tudo afirmado na palavra de Deus. O professor tem como objetivos nesta aula, primeiramente, mostrar a surpresa de Paulo diante dos irmãos gálatas e depois compreender o que é anátema. E em seguida refletir a respeito do agradar a Deus e não aos homens. Aqui tem uma dica ao professor: escreva no quadro, na sua sala de aula, a expressão tão depressa. Essa expressão tem alguma relação com a lição deste domingo? Esta é a pergunta que o professor fará para os alunos. Porque esta foi a expressão que Paulo ele teve ali ao escrever a carta. A surpresa de Paulo, porque muito depressa, foi muito rápido. E acontece exatamente nos dias de hoje. Já é um alerta para nós iniciarmos a aula alertando aos nossos alunos quanto às práticas dos falsos, dos enganadores, daqueles que usam o sagrado para enganar a muitos. Então faça isso e inicie a sua aula. O texto bíblico está em Gálatas 1:6-10, que diz: maravilha-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Essas foram as palavras de Paulo aos irmãos da Galácia. A introdução diz que, após apresentar-se como remetente, nós estudamos isso na lição anterior. Paulo se apresenta como remetente da carta aos irmãos que estavam nas igrejas da Galácia, ou seja, aos Gálatas. Ele se apresenta deixando bem claro que ele era apóstolo, ele foi instituído por Deus, por Jesus, para edificar a igreja, para fundar igrejas e também instruir. Esta era a missão de Paulo e ele fez com sucesso, e ele deixava bem claro através de suas cartas. Então ele se apresentou aos irmãos que ali estavam e já de cara deixa bem claro que o assunto que ele irá tratar seria exatamente a incursão de ideias e práticas judaizantes no meio do povo cristão. Tópico de número 1, um apóstolo surpreso. Paulo se mostra impressionado. Por quê? Paulo se declarou surpreso. Justamente porque os irmãos ali já eram cristãos, já tinham as suas vidas transformadas pelo Evangelho de Cristo, haviam recebido a palavra em seus corações, mas havia ali pessoas que estavam com o intuito de enganar os irmãos, de tirar
a bênção dos irmãos, trazendo transtorno dentro da igreja. Paulo, sabendo disso, ele se preocupou, como um verdadeiro servo de Deus, escreveu a carta aos irmãos ali, alertando. Havia então ali quem? Os judaizantes, aqueles que viviam nas práticas ainda da lei mosaica. Mas Jesus veio exatamente para retirar este fardo das pessoas, para que as pessoas para que os irmãos não vivessem mais sobre o fardo da lei, porque a lei ela faz exatamente o que? Condenar, sendo que Jesus veio para fazer o que? Para salvar, e não para que os homens vivessem escravizados com a lei. Mas Jesus veio para libertar, para dar vida. Foi este o intuito de Jesus. Mas havia ali alguns que diziam que para que eles pudessem ser salvos, além de aceitar a Jesus, eles deveriam cumprir a lei, cumprir ordenanças que ainda, os costumes antigos, até então antigos, porque Jesus ele é a nova aliança. Jesus era a nova aliança, ele é a nossa aliança. Então, muitos estavam vivendo na antiga aliança, mas sabendo do que a lei tinha o seu propósito. Mas Jesus, ele já tinha também um plano para a salvação da humanidade. Então, quem aceitou o plano de salvação da humanidade, Jesus Cristo, a obra redentora, este sacrifício era suficiente para que eles pudessem ter as suas vidas transformadas. E não precisaria mais adicionar mais nada. E também chama a atenção do evangelho, daquele outro, chamado outro evangelho, mas que na verdade ele está falando de um evangelho falso. Aqueles que pregavam outro evangelho, no caso, tirando a atenção dos irmãos, o foco dos irmãos no crescimento da igreja. Aqui diz na lição que o evangelho os irmãos ali já haviam experimentado o arrependimento, o perdão dos pecados, mas estavam trilhando em uma rota que não foi planejada por Deus. Deus, ele tinha um propósito, ele tem propósito para todos aqueles que querem ser fiéis a ele, mas nós devemos seguir exatamente o que está na Bíblia, exatamente da forma que fomos ensinados. Não com ensinos estranhos. Alerta, igreja, atenção, jovens. Nós devemos alertar, porque existem muitas pessoas querendo tirá-los do caminho do Senhor, com falsas, com filosofias mundanas, com ideologias contrárias à palavra de Deus. E a nossa juventude ela é bombardeada constantemente para que viva da forma que o mundo vive hoje. Mas nós, como servos do Senhor, devemos viver a verdade do Senhor, a palavra do Senhor, aquilo que é da vontade de Deus, observando os estatutos do Senhor, guardando a palavra dele em nossos corações, para não pecarmos contra o Senhor. É o suficiente para a vida dos nossos jovens. Podemos afirmar para eles que a alegria está aí, a alegria verdadeira e completa. Não precisa mais nada também, além do Evangelho de Cristo, para eles serem felizes. Não precisa. Atenção aos jovens, nós precisamos alertar a nossa juventude, porque são muitas filosofias, muitas ideologias contrárias à palavra de Deus, mas tudo isso é cumprimento da sua palavra. Tudo isso é necessário que aconteça, mas o cristão tem que vigiar, temos que fazer nossa parte. Então Paulo, ele ficou espantado naqueles dias. Imagina hoje a situação que muitas igrejas estão, muitas situações que as igrejas estão aceitando hoje, fazendo com que muitos dos santos se percam na caminhada, enganando os irmãos servos do Senhor. Ah, que bom seria se Paulo estivesse aqui para escrever essas cartas. Talvez nós poderíamos falar isso, mas eu te digo, o Senhor levantou o professor, professora, os irmãos para alertarem a igreja, para pregar o verdadeiro evangelho, a palavra do Senhor. Nós fomos levantados para alertar. Nós estamos aqui enviados pelo Senhor, capacitados pela sua graça, pelo seu poder, e devemos agir conforme Paulo agiu, pregando a palavra do Senhor sem temer, com autoridade, sabendo, tendo a convicção daquilo que é certo e falando mesmo. Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele não estava importando se eles estavam achando bom ou não. Ele falou a verdade de Deus. Falou o que era necessário. Então, ele ficou espantado devido os irmãos ali terem recentemente aceitado a Cristo e voltarem à prática da lei. Receberam a graça, receberam o presente, mas estavam rejeitando. Este foi o espanto de Paulo. E o que chama a atenção de Paulo foi o pouco tempo no qual eles foram convencidos. Esse é um alerta para todos os cristãos. Devemos estar sempre atentos, sempre vigilantes, sempre buscando ao Senhor, sempre orando, sempre lendo a sua palavra, sempre atento àquilo que é a vontade de Deus, para que possamos realizá-la e assim sermos abençoados. Porque o inimigo ele é astuto e o tempo inteiro está tentando tirar os servos do Senhor da caminhada, do caminho que é Jesus.
Este é o intuito do inimigo. E ele está aí, dia após dia, cumprindo a sua missão. Cumprindo a sua missão. A missão dele é essa, que ele tem para ele mesmo. Mas a igreja também tem a sua missão, de pregar o evangelho, de levar a salvação às pessoas que estão necessitadas e preservar a sua também. E andar na luz de Jesus, e ser servo, e ser exemplo. Com facilidade se deixavam levar por doutrinas que nada têm de respaldo nas escrituras. Aqui tem um ponto importante também, a pouca firmeza no que tinham aprendido. Estamos muito tempo na casa do Senhor, muitos de nós estamos. E muitas das vezes não temos a convicção ainda do que é essa palavra, do poder que tem a palavra de Deus. Então, se a igreja tiver pouca firmeza, não agir no momento certo, essa igreja vai se perder. E aqui também fala dos irmãos que tinham a incapacidade de julgarem uma doutrina, se ela era errada ou se ela era certa. Então, como que o cristão combate isso? Como que o cristão não erra neste ponto? Estudando a palavra de Deus. Estudando, observando, lendo a Bíblia, estando nos cultos de ensino, participando da escola bíblica dominical. É desta forma que o crente combate essas heresias nos dias de hoje. Subtópico 2, da graça para a lei. A surpresa de Paulo se dá por causa da mudança que os gálatas fizeram de passar da graça de Deus para a lei de Moisés. Como que isso aconteceu dentro da igreja da Galácia, dentro das igrejas dali? Os judaizantes, eles afirmavam para os cristãos que era preciso que eles fizesse algumas obras humanas, que isto, acrescentado à salvação de Cristo, à obra redentora de Cristo, isso sim traria a salvação a eles. E um dos pontos, um dos rituais que eles mais cobravam dos gentios, né? Muito mais dos gentios do que dos judeus convertidos, era que eles, além desta obra redentora de Cristo, eles praticando este ato, o ato principal da circuncisão. A circuncisão que era um momento ali, né, que Deus teve com o povo de Israel, que Deus exigiu daquele povo, que eles cumprissem aquela ordenança de terem os seus filhos circuncidados. Um sinal que já não era mais necessário agora com o sacrifício de Cristo, mas exigia-se dos irmãos que ali estavam, que se não fizesse desta forma, eles perderiam a sua salvação. Então Paulo, vendo que este ensino era errôneo, era um ensino errado, ele combateu mostrando a verdade, afirmando para os irmãos que ali estavam que somente o sacrifício de Cristo, a fidelidade dos irmãos que ali aceitaram a Cristo, que continuassem na jornada, mas que apenas aquele ato de ceder, aquele ato de se entregar para Deus era necessário para que eles assim pudessem ter a sua salvação. E não mais vivendo debaixo das práticas, dos rituais. Eram vários rituais que os judeus, ali à época da lei mosaica, sim, deveriam cumprir. Logicamente que Deus, ele exigiu do homem que cumprisse justamente para ensiná-los a obedecer, para que o seu povo ali, o povo de Israel, pudesse aprender a conviver com a obediência, a não conviver com a idolatria, a adoração a outros deuses. E este foi o intuito, mas era pesado ao homem, eram muitas ordenanças, eram mandamentos que o homem não conseguiria cumprir, e o fim da lei era a condenação. O fim da lei era a condenação, já que o homem não era capaz de cumprir todas as ordenanças para a sua salvação. O sacrifício que eles realizavam não era perfeito. Então Jesus, ele morreu na cruz, se fazendo como sacrifício para salvar toda a humanidade. E através desse ato, ele libertou, ele deu liberdade cristã. Ele deu a liberdade para todos aqueles que creem em Jesus. E agora basta todos nós confessarmos a Jesus como Salvador das nossas vidas e vivermos agora debaixo da sua graça. Não precisamos nos preocupar em esperar ali um determinado tempo para oferecer o sacrifício em remissão dos nossos pecados. Nós podemos recorrer agora mesmo, caso estivermos na situação que o crente não deve estar em pecado. Mas se for preciso, podemos recorrer agora aos braços do Pai e pedir perdão a Ele. Era justamente isso que o apóstolo Paulo pregava para os irmãos ali da Galácia. Outro evangelho. A palavra outro, na língua portuguesa, é um pronome indefinido, utilizado de forma ampla para designar algo ou alguma coisa que seja da mesma natureza. Paulo, ele fala do outro evangelho, justamente aquilo que está além do evangelho de Cristo, ou até mesmo outro evangelho que não é o de Cristo, porque teve ali uma modificação. Quando se acrescenta algo, deixa de ser o evangelho de Cristo. Por mais que
a pessoa ali esteja utilizando a base do que é a obra redentora de Cristo, mas quando ele acrescenta algo, quando ele coloca algo humano ali na obra de Cristo, isso já não é mais o Evangelho. Isso já não é mais o Evangelho. Esse Evangelho foi deturpado, foi corrompido, e ele não é suficiente para a salvação da humanidade, para a salvação do homem. O Evangelho de Cristo, apenas o verdadeiro Evangelho de Cristo é suficiente para que o homem tenha a sua vida transformada. É este o alerta de Paulo. Mas, mesmo em nossos dias, é possível ver irmãos na fé sendo convencidos por doutrinas que não foram ensinadas com a correta interpretação dos textos bíblicos, dando ouvidos a instruções que buscam apresentar a palavra o que ela não diz. A Bíblia, ela é completa, ela é perfeita no seu ensinamento, porque ela é justamente a palavra de Deus, é a revelação de Deus para nós. Somente a palavra de Deus é necessária, mas também tem algo que devemos ter cuidado, a interpretação. Mesmo que a Bíblia seja completa, maravilhosa, perfeita para o homem, é o manual de todo cristão, as más interpretações causam transtornos dentro da igreja. E era o que os judaizantes estavam causando ali dentro da igreja da Galácia, com os seus ensinos errados, com as suas adições ao Evangelho de Cristo. Estavam tirando os irmãos do caminho do Senhor. Causou transtornos dentro da igreja. E isso acontece nos dias de hoje. Acontece exatamente da mesma forma nos dias de hoje. Por isso estamos estudando a palavra do Senhor, como os irmãos lá de Bereia, os bereianos, que sempre que era ensinado o Evangelho a eles, a palavra para eles, eles iam às Escrituras conferir. Este é o dever do cristão, devemos conferir aquilo que estamos alimentando, o alimento que estamos recebendo. Nós temos que ver se esse alimento aqui está bom, se o alimento não está vencido e irá fazer mal para nossas vidas, para a nossa alma, nós não iremos consumir. É exatamente o sentido com a palavra de Deus. Aquilo que está sendo ensinado, nós devemos estar atentos. O crente ele deve estar vigilante mesmo, vigilante até nessas questões. E a palavra do Senhor afirma que quanto mais fosse próximo da vinda de Cristo, mais pessoas desse tipo, mais falsos profetas, enganadores, mercenários aparecerão para tirar o foco da igreja de Cristo. É exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje e infelizmente tem muitos cristãos indo também. Não é só o ensino, não são só as seitas ou heresias. O que estava acontecendo aqui na igreja da Galácia era exatamente o que? Eles não negaram o Evangelho de Cristo, eles não negaram, eles adicionaram algo a mais, mas não é necessário. São muitas teologias hoje, teologia da prosperidade, por exemplo, que fala que o homem tem que ser rico mesmo, o servo do Senhor, ele tem que ser rico, senão ele não é abençoado. E essa teologia, ela é mentirosa. O que o homem precisa é da salvação de Cristo, é a salvação, para que assim ele obtenha a vida eterna, para que ele tenha assim a riqueza, mas a riqueza do Senhor, a graça necessária para que ele viva em meio a tantas circunstâncias que se passam em nossa vida. Anátema, o tópico 2. A inquietação dos Gálatas. Um falso ensino tem a capacidade de deixar as pessoas alvoroçadas e inquietas. Sim, o falso ensino causa transtorno dentro da igreja. Então, nós como servos do Senhor devemos combater com a pregação da palavra de Deus, com o ensino da palavra, com o ensino verdadeiro. Paulo usa as palavras vos inquietam e querem transtornar. É o versículo 7, que nós lemos no início. Como indicativo de que, enquanto seus leitores liam a carta, provavelmente havia judaizantes entre eles. Havia ali judaizantes, como nós já dissemos. E os judaizantes estavam ensinando um evangelho, um outro evangelho. Outro detalhe é que a mensagem deles deixava os gálatas inquietos em vez de descansarem na graça de Deus. Aquilo que não traz paz não é de Deus, não provém de Deus. É por isso que nós devemos explicar para os nossos alunos que o que provém de Deus tem paz, traz paz, não tem dúvida, tem aquilo que é necessário, não tem algo mais além disso ou algo menos, não. O que provém de Deus vem na medida certa, assim como é a sua palavra. E Paulo estava ensinando isso para os irmãos ali da Galácia. O evangelho é suficiente, o que provém de Deus é suficiente, a palavra de Deus é suficiente. É isso que ele estava ensinando. Uma mensagem que alvoroça os crentes deve ser analisada com bastante cautela.
essa mensagem que traz que causa algo ali, um impacto, ela deve ser muito analisada, ela deve ser bem analisada, conforme a palavra de Deus. Como diz o apóstolo Paulo também, em 2 Timóteo, ali nos últimos capítulos, ali, quando ele está prestes a morrer, ele fala, para que nós possamos ouvir, mas reter aquilo que é bom. É isso, não é só ouvir e consumir aquilo que está sendo falado, não. Ouve, retém, né? O que é reter? Passar pelo filtro, passa pelo filtro, através, da palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá essa capacidade de analisarmos aquilo que é bom e aquilo que é mal. Ainda que um anjo do céu, os anjos são conhecidos na palavra de Deus como mensageiros do Eterno para tratar de assuntos referentes aos seres humanos. Os anjos estão a serviço do Senhor. Eles apareceram no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas Paulo, ele deixa bem claro que mesmo que um anjo se identifique como um enviado de Deus, venha apresentar uma mensagem diferente, seja anátema. Ponto final, encerra a conversa. Não tem papo, não tem, dali não tem nada de bom, não vai sair nada vai se produzir com aquele falso ensino. Pode ser a pessoa mais bela, o homem mais instruído, a pessoa mais famosa, mas se ela não prega a palavra da verdade, nós devemos nos abster. Seja anátema, seja retirado do meio do povo de Deus. Não permitiremos isso. A missão do crente é pregar o evangelho, sim, mas também trabalhamos em defesa da fé, porque nós precisamos conservar, somos sal para esta terra, precisamos conservar, é o papel do sal também, de conservar. E nós conservamos quando nós também guardamos essa palavra em nossos corações, e amamos ela, e desejamos ela. E entendemos e temos o discernimento dela para a aplicação na hora certa, da forma certa. O Pedro, ele fala sobre nós temos a palavra em nós, temos para que nós possamos responder com sabedoria. Este é um grande ensinamento. Então, anátema, continuando aqui, falando sobre isso, o subtópico 3. A palavra anátema é oriunda do hebraico, erem, e pode ter dois sentidos: algo devotado a uma divindade e ao mesmo tempo excluído da utilização humana, ou seja, algo que é para uma divindade ou que é excluído da utilização humana, que não serve, algo que não serve. E tem outro sentido que é mais radical, pois representa colocar debaixo de uma maldição, ou seja, um falso ensino é colocado debaixo de uma maldição. Foi o que Paulo pregou, seja anátema, seja extirpado, seja excluído, seja retirado do meio do povo de Deus, mesmo que um anjo viesse até eles e lhes ensinasse outro evangelho que fosse maldito e condenado. Um falso evangelho, um falso ensinamento, ele é verdadeiramente condenado por Deus. É o que o apóstolo Paulo, sendo inspirado por Deus, falou aos irmãos da Galácia: separado para a destruição, que é maldito ou rejeitado. Este é o significado da palavra anátema. Seja anátema tudo aquilo que não provém de Deus. Agradar aos homens ou a Deus, repetindo a advertência. Como o assunto é muito sério, Paulo repete a observação. Se nós formos ver, ele fala isso no versículo 7 e no versículo 9. Seja anátema, por 2 vezes. Então, por quê? O assunto era grave. Era muito sério. Estava sendo colocado ali no meio da igreja o legalismo, que se os irmãos não seguissem a lei, eles não obteriam a salvação. É como está lá em Isaías 28:10, regra sobre regra, preceito sobre preceito, e o povo fica sufocado, e o povo sufoca. Muitas das vezes porque o que Isaías ali está falando, justamente não é por causa que a palavra de Deus ela tem as suas regras, não, por causa de palavras vazias. E eles aqui, por mais que uns pudessem até ter boa intenção ainda, não tinham entendimento de como era o evangelho e ali estivesse atrapalhando a igreja do Senhor, eles aprenderam da forma que eles aprenderam, mas mesmo com boa intenção, anátema também, mesmo com boa intenção. Nós devemos alertar, devemos orar, devemos pedir a direção do Espírito Santo para que essa pessoa volte para o caminho do Senhor, ou que entenda definitivamente como é o Evangelho de Cristo, para que assim ele pregue a palavra da verdade e tenha a sua vida transformada. A igreja da Galácia estava se afundando no legalismo.
A lei não é a lei que traz a salvação. Pelo contrário, a lei e graça. A lei veio por Moisés. Então aqui nós podemos ver, foi Deus quem enviou a Moisés. Deus tinha um plano para o povo de Israel, só que Deus também já tinha um plano para toda a humanidade, incluindo o povo de Israel também. E esse plano se remete a quem? A Cristo Jesus. Ele foi o sacrifício perfeito. E ele deu a ordenança, ele deu o mandamento, que era amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, todas as leis, as 613 ali, ordenanças, muitas, né? São muitas, são tantas, mas está resumido agora em Cristo Jesus, mas de uma forma totalmente diferente. A lei escraviza, enquanto a graça liberta. É este o sentido, é este o significado. A lei mostra o pecado, a lei mostra o pecado. É exatamente como é nos nossos dias. A lei tal, fala se nós avançarmos o sinal de trânsito, isto é infração grave. A lei estava mostrando o quê? O erro da pessoa, a transgressão da pessoa. A lei faz isso, mas a lei também traz a condenação. Multa, esta é a condenação da lei. Mas quando a lei mostra o pecado e mostra que o salário do pecado é a morte, Jesus, ele morreu na cruz e faz com que os nossos pecados sejam perdoados. A consequência que seria a morte para nós foi perdoado lá na cruz. Então, através da lei, até algumas circunstâncias, nós vemos na Bíblia, aquela mulher que adulterou, eles queriam matar aquela mulher por causa do adultério. Tanto que Jesus, ele, com a sua sabedoria, ele tira de todos dali, falando para que quem não tivesse pecado, tirasse a primeira pedra. Mas todos tinham pecado, né? Ele estava fazendo isso de uma forma injusta, mas a lei, fica bem claro o papel aí da lei, né, para nós, Jesus mostrando exatamente através dos seus ensinamentos. A lei exige justiça, é o que nós estamos falando, mas Jesus concede a justiça, nos concede. Jesus ele nos justificou, ao morrer na cruz, fomos justificados. A lei cobra obediência, a graça capacita para obedecermos. A lei condena, mas a graça salva. A lei escraviza, mas a graça liberta. A lei foi escrita nas tábuas de pedra, mas com Jesus, no tempo da graça, a lei foi escrita no coração. Obras humanas é necessário na lei para obter a salvação, mas na graça, somente o sacrifício de Cristo e o nosso coração arrependido, nós nos arrependemos e temos a nossa vida transformada. A lei mostra a culpa, mas Jesus, ele perdoa. A lei é justamente para condenar, mas Jesus justamente para perdoar. Ela é a sombra do que Cristo viria realizar através da obra redentora na cruz. Este é o comparativo. Veja bem como é diferente o momento, a época que nós vivemos da graça é um momento maravilhoso. Nós temos que dar graças ao Senhor, nosso Deus, por ter dado o seu único filho para morrer por nós naquela cruz. 2. O que agrada aos homens. Paulo não se preocupa em falar palavras lisonjeiras para deixar seus leitores confortáveis diante do que estava fazendo. Obviamente que Paulo não estava preocupado se os irmãos estavam gostando ou não da pregação. Ele entendia que era a necessidade que a igreja precisava sarar naquele momento. Então ele pregou a palavra com autoridade, sabendo que era a vontade de Deus. O seu discurso não era protocolar, não. O seu discurso era direto. Por isso que nós temos que estar atento àqueles que pregam para agradar, que não falam aquilo que provém de Deus, que muitas das vezes vai falar justamente aquilo que o homem quer ouvir. Justamente o que o homem espera ouvir. E a Bíblia fala sobre isso, né? Que em 2 Timóteo fala exatamente sobre isso. Capítulo 3, vamos ler aqui, que tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta. Então aqui está falando daqueles que parece que é de Deus, mas não é. Parece que está fazendo algo bom, mas não está. Então fala que eles entram nas casas, nas igrejas e atrapalham os que ali estão, aqueles que estão mais fracos, aqueles que não têm o conhecimento. E a palavra de Deus fala que também, não me recordo aqui agora o versículo, mas daqueles que procurarão ouvir justamente aquilo que eles querem ouvir. Acabam que não têm as suas vidas transformadas. Por isso que Paulo foi direto, foi logo no problema para ser tratado. O que agrada a Deus, como veremos, a preocupação de Paulo é agradar ao Senhor. Se fosse para agradar aos homens, ele poderia deixar as igrejas ali como estavam.
se fosse para agradar a eles. Se fosse, ele poderia deixar. Talvez a igreja melhoraria futuramente, talvez pioraria. Mas não, ele viu o problema e foi tratar imediatamente. Esta é a diferença também de um homem de Deus, que tem coragem um homem ou mulher de Deus que tenha coragem para tratar o problema. Se tem um problema, o problema deve ser tratado. Deve ser tratado porque, muito provavelmente, ele não irá melhorar. Esse problema não irá desaparecer. Certamente ele irá crescer e causar um grande problema, uma grande situação dentro da igreja que talvez nem seja mais possível contornar. Então, nós como servos do Senhor, os nossos jovens também como servos de Deus, devem estar atentos sempre à palavra de Deus, sempre consultando a palavra de Deus, observando e não permitindo ser enganado pelos falsos evangelhos. Foi o alerta de Paulo e o alerta de Paulo para a igreja da Galácia, mas é exatamente o alerta para nós hoje, que as igrejas estão cada vez mais combatendo, cada vez mais lutando contra estas armadilhas de Satanás. É preciso a igreja lutar contra isso e não permitir que entre dentro das igrejas de uma forma que seja irremediável. Mas o Senhor levantou homens e mulheres que amam a palavra do Senhor e que com certeza não permitirão que o inimigo venha fazer mal para aqueles que são os santos do Senhor, sempre ajudando, combatendo, aconselhando, mostrando a verdade, pregando a verdade, não por ego, não por realizações pessoais, mas por amor à obra de Deus. E assim a obra do Senhor crescerá, avançará e até o dia que o Senhor vier para buscar a sua igreja e nós também subimos com ele. E eu preparei aqui uma dinâmica para o professor realizar em sala de aula para ajudar na captação, na melhor captação do conteúdo, na interatividade dos alunos em sala de aula. Essa dinâmica tem como título Qual é o Evangelho Verdadeiro? O objetivo é ajudar os alunos a discernir entre o Evangelho verdadeiro e o falso, mostrando como alguns ensinos modernos podem parecer certos, mas estão longe da verdade bíblica. Então, é justamente para alertar a nossa juventude de ensinos que parecem bons, mas que são maus. É este o intuito dessa dinâmica. Os materiais que o professor precisará: cartões com frases sobre o Evangelho, algumas verdadeiras, outras falsas. Então, repetindo, cartões com frases sobre o Evangelho. E nessas frases poderá ter frases com afirmações verdadeiras e frases com afirmações falsas. 2 plaquinhas, verdadeiro e falso. Então, o professor fará 2 plaquinhas, uma escrito verdadeiro e a outra falso. Exemplos de frase para usar nos cartões. Vamos lá. Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia. Certo. Você precisa seguir todas as leis de Moisés para ser salvo. Errado. Somos salvos pela graça por meio da fé. Ok. Se você fizer tudo certo, Deus vai te amar. Errado. Jesus é o único caminho para Deus. Sim. O importante é ter fé em qualquer coisa, não importa no que. Errado. A salvação é um presente, não se compra, nem se conquista. Amém. Você precisa pagar o preço da sua salvação com boas obras. Errado. Então, como que o professor vai aplicar isso em sala de aula? Coloque os alunos em um círculo, então forme um círculo ali, pegue os cartões e leia uma frase por vez. Peça para que cada aluno diga se acha que a frase é evangelho verdadeiro ou se ela é um falso evangelho. E por quê? Então, por exemplo, o primeiro aluno ali, Jesus morreu por nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia. Aluno, vamos dizer que o nome dele é José. José, essa frase é verdadeira? Esse evangelho é verdadeiro ou é falso? Ele vai falar, não, esse evangelho é verdadeiro. Então explique por quê. Então ele irá explicar por quê. Porque Jesus morreu na cruz. Porque Jesus ele deu a sua vida por nós. Ele cumpriu na cruz, nos trazendo salvação. Então ele vai explicar. E se porventura ele não souber, o professor irá complementar. Após a resposta, explique com base na Bíblia. Então leve referências como Gálatas 1, 6 ao 9, Efésios 2, 8 ao 9. No fim, revele que enganos modernos parecem verdades, mas só a palavra de Deus é o padrão absoluto. Somente a palavra de Deus é o padrão absoluto. É uma dinâmica bem interessante, porque o professor poderá ali mostrar as verdades e também apontar aquilo que é falso. E os nossos alunos terão um entendimento melhor, uma captação, e guardará isso em seus corações, né? O versículo de encerramento: ainda que nós ou um anjo do céu vos pregue outro evangelho, além do que vos temos pregado, seja anátema. Gálatas 1, 8. Amém, meus irmãos? Ficou dúvida sobre a dinâmica? Estarei deixando aí na descrição, então, o link para os irmãos acessarem toda esta dinâmica
bem explicada aí para que possa aplicar em sala de aula. Então ficamos por aqui, que Deus possa abençoar os irmãos poderosamente, em nome de Jesus. Eu só te peço uma coisa, deixe seu like, se inscreve também no canal, nos ajuda aí nesse trabalho e também comente se o irmão tiver alguma dúvida, os irmãos fica à vontade para participar. Deus abençoe em nome de Jesus.